Fala galera, Fabrício Kika no quadro Opinião. E hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar que o Gabigol se machuque, tem uma distensão na coxa, por exemplo. Quem o substituirá? Daqui para frente, depois da volta da Copa América e nos próximos jogos que o Flamengo vai encarar, nós vamos ter jogos decisivos, todos os jogos serão decisivos. O líder do campeonato tem muitos pontos à frente do Flamengo. Nós vamos disputar partidas decisivas pela Copa do Brasil e partidas decisivas pela Libertadores da América. Se nós não tivermos o Gabigol à disposição, que pode se machucar e pode ser inclusive vendido, quem será o substituto de Gabigol? Nós temos no elenco o Lincoln, que seria o substituto natural do Gabigol. Mas a pergunta que fica é o seguinte: o Lincoln tem condição de fazer essa substituição? Eu pessoalmente acredito que sim, que o Lincoln tem essa condição. Eu só não acredito que o Lincoln tenha agora. A dúvida a respeito do potencial desse jogador é justificável e a gente tem que dar todas as condições do jogador demonstrar o potencial dele. E ele assim o fez no ano passado em um jogo específico contra o Grêmio, onde ele marcou um gol decisivo. Mas a questão é a seguinte: colocarmos um jogador da base, um jogador promissor da base, um jogador que parece ter potencial, num jogo muito complicado, tanto de Copa do Brasil quanto de Libertadores, é um risco muito grande. Num departamento de futebol organizado, planejado, estruturado, com uma visão de futuro, com um projeto de médio e longo prazo, nós não correríamos esse risco. Nós teríamos no elenco um outro jogador tão qualificado quanto o Gabigol, ou não tanto, mas com experiência, com tarimba, que poderia responder ao time numa situação complicada como essa. Hoje, nós não temos. Hoje nós temos um jogador da base, um jogador promissor e um jogador que pode sentir sim a pressão psicológica. É claro, quando nós falamos isso, existem muitos exemplos de jogadores que foram muito bem em situações similares. Mas existem muito mais exemplos de jogadores promissores que não fizeram e que nós, torcedores, nos irritamos e perdemos a paciência com eles. Então, moçada, a opinião de hoje fala sobre isso. É preciso, nós vendemos o Uribe, que era um jogador limitado, que não teve uma participação muito boa no Flamengo, mas era um jogador experiente, um jogador que tinha jogado grandes campeonatos, um jogador mais velho, um jogador que talvez não sentisse tanta pressão. Hoje, no momento, nós não temos ninguém no elenco com essa capacidade. Vai ter que fazer uma série de mudanças, vai ter que trazer o Bruno Henrique para jogar de centroavante. Ele foi bem em algumas situações, foi mal em outras situações. Não acho que seja o perfil dele, apesar dele ter feito alguns gols. Não acho que ele naturalmente, se ele tiver que realizar uma sequência de jogos como centroavante, eu não acho que seja a posição ideal para esse jogador. O que eu estou querendo dizer no frigir dos ovos é o seguinte: o Flamengo não tem um outro centroavante e o Flamengo tem uma falha no planejamento. Nós estamos indo para uma fase decisiva de campeonatos importantes sem jogadores para aquela posição. Esse foi o Fabrício aqui no quadro Opinião, diretamente de Taipei, em Taiwan, para o Coluna do Fla. Grande abraço para vocês.